Vamos orar. Obrigado, Deus, por esse momento, obrigado por esse dia, obrigado por cada uma das pessoas que aqui estão. Tu conhece a história de cada um e sabe o motivo pelo qual estamos hoje aqui na tua presença. E nós confiamos em ti, sabemos que tu és um Deus de palavra, tu és o mesmo ontem, o mesmo hoje, sempre será. Sim. Um Deus fiel, um Deus justo, e principalmente um Deus que nos ama. E como prova desse amor que é incomparável, enviou teu Filho, Pai, nosso Senhor Jesus, para carregar as nossas transgressões. E o seu sangue, Pai, nós pudéssemos ter vida. Por isso, Senhor, hoje nos deixe experimentar essa vida plena em Cristo Jesus. E o Santo Espírito, Pai, que é o tema do nosso estudo. O Santo Espírito que está em cada um de nós, que somos servos de Deus, que te proclamamos, Pai, como nosso Senhor. E que o Santo Espírito nos faça enxergar que Deus maravilhoso tu és. E que enxergando, Pai, a tua santidade, a tua beleza, nossa vida seja transformada. Para a honra e glória de teu santo nome. Amém, Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Vamos cantar, quem souber canta junto. Hoje a gente tem uma falta na banda, mas todo mundo aqui conhece as canções, então essa primeira canção é a canção do Fernandinho, Nada Além do Sangue, então vamos cantar com voz, né? Leva-me a essa te ouço a tua
falar de Jesus, não dá esperança ao povo em Jesus, vida segue. E naquele momento, muitos pastores, servos, padres, eles com medo, né, porque era uma força armada, eles, tudo bem, não tem o que fazer, né? A gente vai morrer se a gente não fizer. E tinha esse pastor, o Richard Branson. Tem um filme, se vocês quiserem assistir, para quem tiver com tempo, assistir. O filme é Torturados por Cristo. E esse pastor está nessa conferência, cheio, né? E ele também está quieto na dele. A esposa dele vira para ele e fala assim, você não vai falar nada? Aí ele vira para a esposa e fala assim, você sabe que se eu me levantar aqui, você não tem mais marido. E aí ela fala assim, mas eu não casei com um covarde. Eu prefiro um marido morto do que um covarde. Então ele levanta e fala, dá o testemunho dele, ele fala, eu não posso ser igreja se não for para servir a Cristo. Então, no momento em que ele fala isso, o que vai acontecer com ele? Vai ser perseguido. Esse homem foi durante 14 anos, né, torturado, mas ele, graças a Deus, foi solto. Não vou dar a história toda do filme aqui. Depois ele fugiu, né, foi solto e foi morar nos Estados Unidos. Depois voltou para a Romênia, que era o país dele, e continuou pregando. Mas isso é perseguição. Então, se acontece com os servos de Cristo até hoje, em alguma medida poderia acontecer com a gente. Então, Jesus está preparando esses discípulos, está dizendo, ó, isso aqui vai acontecer com vocês, por causa do meu nome, por causa de vocês, por causa do meu nome. Então, esse é o contexto. Os discípulos estão ali ouvindo isso de Jesus, eles já estão, desde o capítulo anterior, ouvindo de Jesus, que Jesus vai partir, que vai para um outro lugar. Eles estão ainda não entendendo muito. Agora Jesus fala para eles, olha, vocês vão enfrentar a perseguição. Imagina na cabeça dos discípulos, poxa, você já não vai estar com a gente, e a gente ainda vai enfrentar a perseguição, como é que vai ser isso? A gente está perdido. Provavelmente na cabeça deles estavam perdidos. Mas Jesus já tinha dito para eles, no capítulo 14, que era importante que ele fosse, porque ele enviaria outro do mesmo tipo, da mesma natureza divina. A gente vai falar disso. E aqui nesse capítulo, no capítulo 16, verso 5 até o verso 15, ele vai reenfatizar o papel desse outro, que é o Espírito Santo de Deus. Então, eu quero agora falar um pouco do Espírito Santo. Né? O que Jesus está dizendo para esses discípulos é, ó, vocês não vão estar sós. Na verdade, vocês vão ter um apoio muito superior àquele que eu pude dar a vocês aqui. E aí vocês vão entender, mas como assim? O Espírito Santo é maior que Jesus? Não, não é isso. Jesus vai dizer que ele estava limitado no corpo. Os discípulos conheciam ao Espírito Santo de Deus em Cristo. Mas Cristo está dizendo agora, se eu for, ele vai estar em vocês, individualmente, na vida de cada um de vocês. Então, nós falamos sobre isso no primeiro estudo, há 4 semanas atrás, que a obra do Espírito Santo, ela é grandiosa, porque a obra de Cristo foi grandiosa. Né? O Espírito Santo, por exemplo, quando ele é derramado sobre os discípulos, eles vão alcançar todos os povos, que era a bênção que Deus deu a Abraão, lá no início de Gênesis, lembra? Eu vou fazer de você uma grande nação, e pela sua descendência eu vou abençoar todos os povos da terra. Até o ministério de Jesus ali, os discípulos de Jesus ficaram só nos judeus. Tá? Mas em Pentecostes, você vê que todos os povos da terra já estão vendo agora a ação do Espírito. E a gente vai ver com Paulo, né? Esse ministério aos gentios vai crescer. E hoje, se nós temos alemães, se nós temos brasileiros, né? Se nós temos americanos servindo a Jesus, é porque esse ministério, que é obra do Espírito Santo, né? Ele foi estendido. Então, essa magnitude dessa obra, ela precisa ser observada. Então, Jesus não está dizendo ali que o Espírito Santo é maior ou menor, mas está dizendo que ele é outro, da mesma natureza. O Espírito Santo de Deus é Deus, Cristo.
É o Espírito de Cristo, é o Espírito de Deus, é o Espírito de ambos. Aí a gente não precisa entrar na complexidade da Trindade, tá? Mas precisamos crer, e falamos isso no último estudo, né? O próprio Jesus, eu não vou trazer aqui referência aqui, mas eu trouxe no último estudo várias referências, né? Onde Paulo vai fazer isso, onde ele abençoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito, tá? Pai, Filho, Espírito. Então, a gente viu essa relação. Então, nós vimos nos últimos estudos, né, que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Por que uma pessoa? Porque a gente viu que ele pode ser sufocado no sentido de a gente não ouvi-lo, ele pode ser entristecido quando nós fazemos algo que entristece. O Espírito Santo compele os servos a agir, então ele tem uma ação. Então, o Espírito Santo de Deus não é, como alguns podem entender, uma força, né? Tipo Star Wars, o lado verde. Ele não é uma força, é uma pessoa. Se ele habita em nós, o primeiro entendimento que a gente tem que ter é tudo aquilo que eu faço que ofende a Deus, ofende ao Espírito que está em nós. É como se você pensa num relacionamento marido e mulher, né? Como se a sua esposa estivesse com você 24 horas por dia. Naquelas atitudes suas que você sabe que vai ofendê-la, ela está ali vendo. O Espírito Santo de Deus está conosco o tempo inteiro. Então, ele é uma pessoa e ele se entristece com as nossas atitudes. Então, começando aqui, vamos dar uma lida agora do verso 5 até o verso 15, João 16, 5 a 15. A gente vai ler e depois eu vou passar alguns pontos aqui. Verso 5 diz assim: agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais. Porque eu falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu me enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim, da justiça porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo está condenado. Tenho ainda muito o que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. E lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu, e o tornará conhecido vocês. Mas um pouco já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Aqui fica claro que Jesus fala do Espírito Santo de Deus, da obra do Espírito Santo de Deus em relação ao mundo. Ele usa a palavra mundo, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e depois fala da obra do Espírito Santo de Deus nos discípulos, que ele guiará os discípulos em toda a verdade. A gente vai explorar o que são essas coisas. Mas antes, uma pergunta que a gente pode fazer é: por que o Espírito Santo de Deus, se ele é tão poderoso assim, por que ele só poderia vir depois que Cristo subisse? Né? Por que não veio junto? E o próprio Evangelho de João responde essas coisas para a gente, lá no capítulo 7 de João, o verso 38 e 39, Jesus já havia falado para os judeus, ali de todo o povo. Jesus estava na festa das cabanas, e no dia mais importante, lá que é o ritual da água, das limpezas, né? Jesus vai falar ali já do Espírito Santo. Ali era capítulo 7, a gente está no capítulo 16, ou seja, essa revelação do Espírito Santo que Jesus está dando para os discípulos agora, ele já vinha preparando os discípulos para aquilo. Olha o que ele fala ali. Ele fala assim, ó, verso 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Então, repara, Jesus aqui já estava antecipando esse momento aqui do capítulo 16, dizendo: vocês vão receber. E até aqui no capítulo 16, Jesus ainda não havia sido glorificado. O que é, então, esse ser glorificado? Né? O verso
no capítulo 12 de João, quando Jesus entra ali em Jerusalém, e tem a entrada triunfal, todo o povo vai atrás dele, cantando o rei da... Fala? Maranata? Não é Maranata. Não é Maranata. Hosanas. Ali acontece uma situação muito interessante que Jesus já havia falado, nós estudamos isso, já havia falado do seu ministério por quase 3 anos, estava ali perto, no capítulo 12, ele está perto da sua cruz, né? Poucos dias na frente, ele vai ser preso, ele vai ser torturado, vai ser crucificado e morto. Então, muito claro, naquele ministério todo ele já havia falado, durante 3 anos, para os judeus, só para os judeus. Mas ali no capítulo 12 acontece algo muito interessante, que 2 gregos, ou gentios, mas gregos, não eram judeus, vão procurar falar com Jesus. E eles vão até nos discípulos e falam: a gente quer falar com Jesus. E no momento que isso acontece, Jesus fala algo muito interessante, que é o verso 23 e verso 24. Ele fala assim, João 12, 23 e 24. Ele fala assim: se o grão de trigo não cair no solo e não morrer, ele não dá fruto. Mas se morrer, dará muito fruto. O que Jesus está falando? Jesus está falando da sua cruz. Ele está falando: olha, se eu preciso ir para a cruz, porque pela minha cruz eu alcançarei todo mundo. Se eu continuar aqui no meio dos judeus, vocês não vão compreender quem eu sou. Então, Jesus, ali naquele momento, ele fala, digo verdadeiramente, pega o verso 23, né? Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado, Filho do Homem. Então, ele fala que a cruz, esse processo em que Jesus vai passar pela cruz, é um processo onde ele é glorificado. No verso 17, no capítulo 17, que é a oração de Jesus, que é uma oração linda, Jesus ora, primeiro, falando da relação dele com o Pai, depois ele ora, intercedendo pela vida dos discípulos, e depois, no final da oração, ele intercede pela nossa vida hoje, porque ele fala: todos aqueles que serão alcançados pela mensagem destes, que eram discípulos, né? E Jesus intercede por nós. Mas ali, nessa oração, no verso 1 ao verso 5, 17, 1, 5, ele fala assim, ó: glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Jesus orando a Deus, ele fala isso: pois lhe desse autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda vida eterna a todos que lhe deste. E esta é a vida eterna, que te conheça, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo para quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Repare, então, essa glória de Cristo que precisava acontecer aqui era a cruz, era o momento da cruz. Por isso que o Espírito Santo ainda não havia chegado para os discípulos, porque Jesus ainda estava no processo da cruz. Lembra que ele está aqui nessa hora, conversando com os discípulos ainda no momento da ceia. No capítulo 13, os discípulos estavam em ceia, Judas sai para atrair Jesus e ele fica ali com os outros 11, eles estão ainda nesse momento. Logo ali na frente, Jesus vai ser preso, vai ser levado e vai ser crucificado. E a gente sabe, lendo o livro de Atos, que o Espírito Santo é derramado sobre os discípulos depois da ascensão de Jesus. Então, mais ou menos uns 40 dias para frente ainda. Mas Jesus está antecipando essas coisas para os discípulos. Está dizendo: olha, essas coisas vão acontecer. Aliás, aqui no capítulo 16, ele fala, né? Estou falando essas coisas para vocês agora, antes que elas aconteçam, para que quando elas acontecerem, vocês lembrem que eu falei. Então, o Espírito Santo de Deus não podia vir, por quê? Porque o propósito da vinda do Espírito Santo de Deus é falar da glória de Cristo. E a glória de Cristo foi cumprida na cruz. Jesus, aqui nessa oração, no capítulo 17, ele fala: Pai, eu cumpri a obra que me deste. A obra de Jesus era, a gente vai ler lá em João capítulo 3, abre lá João capítulo 3, a partir do verso 5.
Foi muito. Mas só scroll para cima. Bota do 5 ao 12. Aí, valeu. Ali, ó. Perdão, 16. Capítulo ou versículo? Era o 3,16. 3,16. Em diante. Valeu. Falar do início. Então, Jesus foi enviado, ó, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então, Jesus trouxe a palavra de Deus para os homens com o objetivo de que os homens crescem nele. Essa era a obra. E Jesus vai para a cruz ainda cumprindo essa missão. Porque nessa cruz, essa missão ela vai ser estendida. Tá? Só que não mais por Cristo. Agora o Espírito Santo de Deus vai dar testemunho dessa missão, que o Filho de Deus veio ao mundo para resgatar aqueles. E foi entregue na cruz. Então, aqui no verso 16, no capítulo 16, no verso 14, a gente tem Jesus dizendo qual é a principal função do Espírito Santo. E ele diz lá, capítulo 16, 14. Ele diz lá, ele me glorificará porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Então, a função do Espírito Santo de Deus é continuar a obra de Deus em Cristo. Tudo aquilo que é de Cristo e sempre foi de Cristo continua na obra do Espírito. É por isso que o Espírito Santo de Deus, ele sempre vai apontar para Jesus. Ele não vai apontar para algo que é do Espírito, algo que é do homem, né? Então, quando a gente vê o Espírito Santo de Deus sendo reduzido a coisas do tipo dons espirituais, né? Se a gente for ler lá não precisa abrir não, que agora eu só vou fazer referência, mas lá em Efésios ou em Coríntios também, capítulo 12, nessas cartas onde a gente vê o Espírito Santo sendo falado numa função de dotar os crentes com dons espirituais, mais conhecido dom de língua e tal. Essas coisas são obra do Espírito na vida da igreja? São. Mas reduzir a obra do Espírito Santo de Deus, reduzir a pessoa do Espírito Santo de Deus a isso, é não entender o que o Espírito Santo de Deus faz na vida do crente, na vida daqueles que buscam a Jesus. É algo muito maior. Por exemplo, eu vou dar aqui alguns exemplos para a gente entender isso. O Espírito Santo de Deus, ele tem a mesma natureza de Deus. A gente já estudou isso, né? No capítulo 14, Jesus fala, né, que eu vou enviar outro, e essa palavra a gente estudou na semana passada, né? Vou enviar outro, esse outro ali no grego que era usado, significava outro do mesmo tipo, da mesma natureza. Ou seja, o Espírito Santo de Deus atua como Cristo atua. Jesus vai falar, ele é o Espírito da verdade. E lembra, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus foi toda inspirada pelo Espírito Santo. Né? Se a gente for ler lá, eu não vou ler todos agora, mas vou dar as referências em Timóteo. Esse é um texto que é muito usado para nós, né? 2 Timóteo 3,16. Paulo vai dizer para Timóteo, toda a palavra ela é inspirada por Deus e ela é boa para conduzir o homem no caminho do Senhor. Toda a palavra. O Espírito Santo, aqui nesse capítulo 16, nós vamos estudar que ele é quem convence e ele é quem testemunha ao mundo Cristo. A obra de Cristo, a vida de Cristo. Mas você vai falar assim, poxa, mas não são os crentes que
que dão esse testemunho, mas é interessante, né, que é o Espírito Santo de Deus que atua nos crentes e atua no outro. O Espírito Santo de Deus atua nos dois lados. Ele atua no crente para levar a palavra, porque senão, muitas vezes, o crente vai usar da sua própria sabedoria. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, uma vez, ele fala assim, olha, quando eu estive entre vocês, eu não procurei falar de nenhuma sabedoria humana, ou usar de nenhuma forma de conversa que fosse eloquente, fosse convencedora. Antes, eu só falei uma coisa para vocês: Cristo e Cristo crucificado. Por quê? Porque o poder que converte um homem para Cristo é sobrenatural, do Espírito Santo de Deus. Não é o Demétrios falando, não é nenhum pastor, teólogo que fala enrolado. Essas coisas não convencem ninguém. Porque entender Deus é necessário ter o Espírito de Deus. Paulo vai falar isso, a gente vai pegar as referências aqui. Abre para a gente 1 Coríntios 12, 3. Olha que interessante isso. Isso tudo a gente está vendo na palavra, né? Estudando a palavra de Deus, a gente entende essas características. Olha o que esse texto diz para a gente. Olha como é que é pesado isso. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Percebe? Nós, na carne, não conseguimos nem declarar que Cristo é Deus. Lembra que quando... É uma passagem interessante, olha como é que é. A palavra de Deus, ela é inspirada por Deus, ela é toda ligada, né? Então, quando a gente vai lendo essas coisas assim, parece que a gente está salteando textos, mas veja como é que essa história se completa. A gente pegou essa ideia aqui, né? O texto está dizendo que ninguém, homem, pode declarar que Deus é Deus. Só o Espírito que habita em nós que diz isso. É como se nós fôssemos um canal. Então, se eu declaro que Jesus é Deus, o Espírito Santo de Deus atua em mim e ele me fala, porque na carne eu não sou capaz de dizer isso. Eu vou dizer outra coisa, porque eu não quero. Minha carne está em briga com o Espírito. Isso é tão verdade que uma vez Jesus perguntou aos discípulos: quem o povo diz que eu sou? E aí muitos disseram, alguns dizem que você é Elias, outros dizem que você é o profeta. E aí Jesus vira para os discípulos e fala: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou o povo? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro se levanta e fala: tu és o Filho de Deus. E Jesus volta para ele e fala assim: disseste bem, mas o que disseste veio do Pai, não de ti. Ou seja, Jesus aponta ele na hora: só disseste isso porque isso te foi revelado. Não era você, Pedro. Tanto é verdade que no momento seguinte, Jesus começa a falar da sua cruz para Pedro e para os discípulos. Ele fala que ele vai ser crucificado. E naquele momento, Pedro já não tem mais o Espírito Santo de Deus ali, né, que revelou para ele ali. Naquele momento ele se inflama na carne. Ele fala: não, jamais vai acontecer isso com o Senhor. Vamos deixar, como assim? Nosso líder vai ser crucificado? Não, de maneira nenhuma. E Jesus vira para ele e fala assim: afastai-se de mim, Satanás. Pedro, mesmo Pedro que declara que Jesus é Deus, agora está sendo usado por Satanás para... Por que Jesus fala Satanás? Por quê? Porque Satanás queria isso, que Jesus não cumprisse na cruz o que ele veio para cumprir. Então, olha como o Espírito Santo é importante. É ele quem nos dá essa revelação que Jesus é Deus. Por mais que eu fale, Jesus é Deus. Qualquer um de vocês aqui só vai falar isso no coração se o Espírito Santo revelar. E quando você for declarar isso, é porque de fato você vive isso. Então, não é porque eu ouvi. Tá? Tem uma experiência interessante de Jó, que ele fala, né? Jó teve, todo mundo conhece um pouquinho da história de Jó, teve aquele embate ali com Deus, porque aconteceram coisas com ele, ele achou que não deveria, porque ele era um servo, então em algum momento ele se tornou arrogante, e aí Deus tem aquele diálogo com ele, fala um monte de coisa para ele, e Jó entende a sua posição, e ele fala algo muito interessante, assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu conheço de estar contigo. É uma diferença
abissal, assim, entre você conhecer algo porque você ouviu, que aquilo não faz você viver, né? Ou você ter uma experiência. Por isso que a experiência de transformação, de conversão de cada um, ela é individual, ela é algo que a gente não consegue contar. Eu não consigo dizer para vocês como é que foi para mim quando eu aceitei a Cristo. Tá? Porque se eu conto isso, parece coisa ridícula. Aliás, quando eu ouvia, né, de outras pessoas, é coisa ridícula. Mas hoje, quando eu uso algumas histórias, cara, que maravilhoso. Um negócio desse maravilhoso. Doce, mas é maravilhoso porque você vê que é algo sobrenatural na vida daquela pessoa. Ninguém sabe o que está acontecendo com você nesse momento, a não ser Deus e você. Aliás, você mesmo não sabe completamente o que está acontecendo com você. Vai ter uma visão limitada, mas Deus te conhece plenamente. Então, quando algo sobrenatural desse acontece, você percebe que é a obra do Espírito. Tá? Outra coisa interessante aqui dessa obra a gente vê lá em Nicodemos, no capítulo 3 de João, o Espírito Santo de Deus é quem nos dá a vida. Aquele texto que nós lemos ali, de que Jesus fala, aquele que crê em mim, no interior dele nascerá uma fonte de rios de águas vivas, né? Lá em Nicodemos, Jesus fala para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Jesus fala, nascer de novo. Mas o cara já está vivo. Nicodemos até brinca, como assim eu posso entrar de novo na barriga? Não é isso que ele está falando. É nascer para uma vida do Espírito. E quem dá essa vida no Espírito é o Espírito Santo de Deus. Paulo vai dizer que quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito são duas coisas diferentes. Aqui no verso do capítulo 16, a gente vai estudar daqui a pouquinho que o Espírito Santo é quem guia os crentes em Cristo, guia em toda a verdade. Então, o servo do Senhor, o crente, ele não anda à revelia. Um grande erro que tem na vida cristã é você achar que, porque foi resgatado e salvo, agora você vive a vida de Cristo do seu jeito. Ninguém vive a vida de Cristo do seu jeito. Nós vivemos a vida de Cristo do jeito de Cristo, do seu Espírito. Em vários textos da palavra que diz que o Espírito Santo de Deus, que é que eu vou falar aqui, atuando no corpo, ele atua em todo o corpo para que ele uniformize o corpo. Porque o corpo de Cristo é um só, embora seja muitos membros. Se a gente abre para a gente lá, 1 Coríntios 12, a gente vai ler alguns versos ali. Embora sejamos muitos, né, nós somos um corpo só, é o corpo de Cristo. E se é um corpo só, tem um Espírito. E esse é o Espírito Santo de Deus. Então, ele vai atuar na vida de cada um de nós aqui, mas ele vai fazer algo muito especial. Ele vai aproximar essas vidas. De que forma? Para ser todas elas igual a mim? Não. Não, todas igual a da minha esposa, claro, que é melhor que eu. Também não. Ele vai aproximar essas vidas todas para ser como a vida de quem? De Cristo. Vida de Cristo. Então, quando Paulo fala até que todos nós alcancemos a maturidade daquele que é perfeito, quem é que está fazendo essa obra? Transformando a vida de cada um aqui para que a gente tenha o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de agir. Quem é que está fazendo isso na vida de cada um de nós? O Espírito Santo de Deus, não é a gente. Aliás, imagina a complexidade que seria se nós aqui toda... Galera, vamos tentar ser igual todo mundo? Aí cada um vai num quadro ali, bota ali, ó... Para ser igual tem que ser... Imagina, não ia funcionar em 1 milhão de gerações. Mas o Espírito Santo de Deus, a obra dele é nos conformar com Cristo. E isso é possível, porque a palavra dá testemunho disso. Os primeiros cristãos foram chamados cristãos porque eles eram parecidos com quem? Com Cristo. Aliás, eles foram chamados primeiro os do caminho. Né? Aqueles ali são os do caminho. Por quê? Porque Cristo era o caminho. Aqueles ali andam como Cristo. Eles se vestem como, eles falam como. Esse texto de Coríntios 12, 1 Coríntios 12 é lindo de ler, porque ele fala de nós como igreja, de nós juntos. Então, o verso 4 diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito
é o mesmo, ou seja, é um único Espírito. O verso 11, todas essas coisas, agora falando todos, né? Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele se distribui individualmente a cada um conforme quer. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito. Olha que interessante. Quer judeus, quer brasileiros, quer alemães, escravos, livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Olha a fonte de água viva. O Espírito muitas vezes é simbolizado como água. Por isso que nós estamos bebendo do Espírito. Então, eu estou falando essas coisas para a gente, quando lembrar do Espírito Santo de Deus, lembrar que é Deus, que não é uma força, que não é algo menor. Não, eu não sei, mas vocês podem ouvir fora, o dom do Espírito fala língua. Né? Isso acontece, mas isso é muito pouco. A obra do Espírito Santo de Deus, ela é tão grande que o Espírito Santo de Deus vai trabalhar na sua vida até o momento da volta de Cristo, até o fim disso. Jesus fala claramente. Se eu não for, lá no verso 16, abre para a gente agora do 16, capítulo 16 de novo, verso 9 em diante. Eu tinha uma letra 5 em diante. Do 5 em diante. Ele fala ali, na verdade, do 7, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou, se eu não for o conselheiro, não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei. Não é aqui que ele fala, no capítulo 14. A gente não precisa ir lá, não. Se você quiser ir lá, acho que é no verso 14. Depois você abre lá, no verso 14 ele fala, capítulo 14, lá no finalzinho, pode daí em diante. Tá. Daqui em diante. Lá mais para o final. Quando o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele se ensinará todas as coisas, fará lembrar tudo que eu lhe disse. Acho que mais embaixo ele vai falar. Ou mais lá para cima. Mas ele vai falar isso. O Espírito Santo vai estar com esses discípulos até o fim. Por quê? Porque Jesus, naquele momento da cruz, no momento da ascensão dele, Jesus é preso, Jesus é crucificado, Jesus é morto, Jesus é ressuscitado e Jesus ascende. No momento que Jesus ascende, vai para o céu, a partir daquele momento, a obra do Espírito até o fim da vida de cada um. Então, quando Jesus diz lá em Mateus, quando ele dá a missão da igreja, né, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei com vocês até a consumação dos tempos, ou seja, até o final. Jesus está dizendo ali que ele estará conosco no Espírito, que é dele. O Espírito Santo está conosco o tempo inteiro. E porque o Espírito Santo de Deus está conosco, nós estamos com Cristo, porque o Espírito Santo de Deus é Deus, com Jesus, com Deus Pai. Agora eu quero falar de um ponto. Esse texto, no capítulo 16, ele fala da obra do Espírito. E ela é dividida em duas. Existe essa obra do Espírito em relação ao mundo, e existe a obra do Espírito naqueles que creem em Jesus. Então, a gente tem a obra do Espírito em relação ao mundo e Jesus. A obra do Espírito em relação ao mundo é isso que eu falei do convencimento, não é o convencimento do homem. Ele fala aqui, no verso 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O que Jesus está dizendo com isso? Aqui, muitas vezes a gente entende que o Espírito Santo vai convencer o mundo do pecado, dos pecados, né? E, de fato, isso é uma obra do Espírito. Então, o Espírito Santo nos mostra, em nosso coração, a palavra de Deus diz que ele geme, que ele clama, que ele nos avisa de algo que a gente está fazendo que ofende a Deus. Isso é verdade, vai acontecer. Mas no contexto aqui, o que Jesus está dizendo é o pecado maior de todos, o pecado mais grave.
que é o pecado daqueles que não creem em Jesus. Porque ele faz essa referência, ele fala, ó, convencer o mundo do pecado porque os homens não creem em mim. E por que Jesus fala especificamente esse pecado? Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas a palavra de Deus, ela fala que em Cristo, aqueles que creem em Cristo, os nossos pecados foram pagos na cruz de Cristo. Ele tomou sobre si todos os pecados, né? E com isso nós somos justificados. Mas se nós não cremos nele, nós ainda somos sujeitos à justiça de Deus dos nossos pecados. Então, o pecado de não crer em Cristo, a falta de fé, ele é o começo de todo o restante. Na verdade, ele é o principal. Ninguém vai ser julgado porque cometeu um pecado contra Deus, segundo a natureza de Deus, que é santa. Demetrios, mas eu sou mentiroso, eu estou em mentira, isso é um pecado. Né? O que você precisa fazer? Ora a Deus. Né? Clama a Deus. Clama que o Espírito Santo te ajude a vencer aquilo. Mas eu não consegui. Continua clamando. Agora, se você não crê que o Espírito Santo de Deus está atuando na sua vida, se você não crê que Jesus é quem morreu pelos teus pecados, que é nele que você é justificado e não em você mesmo, se você não crê em Jesus, aí não tem jeito. Aí, na verdade, você já está condenado, porque a única absolução da vida do homem em relação a Deus é Cristo. Por isso que ele fala, eu sou o caminho, não tem outro caminho. Então, aqueles que não creem em Jesus, esses estão debaixo de condenação. A gente leu o texto de João, capítulo 3, lá, Jesus falando para Nicodemos. Abre para a gente a partir do verso 16. Do texto? João 3, 16. Ali, olha o que diz ali, ó. Vamos direto para o 19 aqui, ó. Este é o julgamento, ó. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Então, na verdade, o verso 18 eu queria. Quem nele crê, falando de Jesus, né? Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Ou seja, a condição do mundo, falando aqui do mundo de uma forma mais global, é uma condição já de condenação. Aí a gente pode ler lá Romanos 1, que fala o mundo ainda é desculpável de conhecer a Deus, porque os atributos de Deus que podem ser vistos na natureza dão testemunho de Deus. Mas os homens, mesmo vendo, decidiram não glorificar a Deus. Então, o homem já está condenado. Mas Cristo é a saída. Quem crê no nome de Jesus, como o texto está dizendo, não é condenado, ou seja, é salvo, é resgatado. Então, não crer em Jesus é o caminho sem saída. Interessante que, não sei se vocês já ouviram falar, mas é muito comum no meio cristão, falando qual o pecado, qual o maior pecado? Né? Tem pecadinho, pecadão, mas tem um pecado que a Bíblia menciona que não há perdão. Né? Mas é até um entendimento, muitas vezes, não correto, né? Porque não é que não há perdão, é que esse pecado, ele, na verdade, não te deixa outra alternativa. E o pecado é exatamente esse. A palavra de Deus diz que é o pecado de rejeitar o Espírito Santo. Por que rejeitar o Espírito Santo é o pecado? O pecado contra o Espírito Santo é o principal pecado. Porque é o Espírito Santo de Deus que declara o homem quem? Cristo. E se você o rejeita, você não conhece aquele único que pode resgatar. Então, você vive em condenação eterna. Por isso que rejeitar o Espírito, rejeitar a revelação do Espírito Santo de Deus, que é Cristo na vida do homem, você já está condenado. Que é compatível com o que Jesus está dizendo aqui. Então, essa obra é a obra do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus vai mostrar no coração de cada um de nós aqui. E aqui tem uma palavra interessante que ele fala convencer o mundo. Convencer o mundo do pecado. Essa palavra convencer, se vocês pegarem a tradução aqui
No inglês dá um entendimento até mais interessante, porque diz assim, vai provar, o Espírito Santo de Deus vai provar que o mundo tem um entendimento errado a respeito de Cristo, a respeito do pecado, a respeito da justiça e do juízo. Ou seja, o mundo tem sim um entendimento, porém esse entendimento é errado. E com o entendimento do mundo, os judeus mostraram isso, que não precisavam de Jesus, que eles poderiam ser justos em relação a Deus através da sua própria religião, do judaísmo. E o Espírito Santo de Deus, Jesus está mostrando que vocês estão errados, porque eu sou o caminho. Hoje, nós podemos ter vários entendimentos aí fora de que o homem, eles vão dizer, mas eu não tenho uma vida boa, não faço mal a ninguém, mato nem uma barata, porra. Eu estou salvo. Infelizmente, pela palavra de Deus, você continua condenado. Porque a salvação não passa na vida do homem por nada do que o homem faz. A salvação é dom de Deus, é graça, é a obra de Cristo na cruz. Não é a vida como eu vivo. Aí você vai falar, pois é, né, mas agora eu estou lembrando, o ladrão na cruz, o cara era ladrão, né? Ele foi salvo, foi. E é ladrão. Aí tem aqueles mais engraçados que vão falar, pô, eu queria viver igual o ladrão, fez tudo errado, mas foi salvo no último momento. Não, não é para você viver assim. Não, porque a vida dele não foi boa, porque, na verdade, quanto mais cedo você reconhece Jesus como seu Salvador, João vai dizer para a gente que a gente descobre vida e vida plena. Então, se você acha que vive uma vida que faz sentido, né, fazendo tudo que você faz errado, você ainda pode ser resgatado no final, porque é graça. Deus escolheu derramar graça naquele ladrão na cruz naquele momento, porque ele reconheceu a Jesus ali. Mas se você acha que essa é uma vida para você, está enganado. Primeiro, que você não pode contar que você vai ter o mesmo destino. Segundo, que você está experimentando uma vida que não é plena, uma vida aquém da vida que Deus tem para cada um. Por que ela é aquém? Lembra que a gente está estudando isso aqui num contexto onde Jesus está falando para esses homens, vocês vão sofrer perseguição no meu nome, e muitos vão matar vocês em meu nome. Falando de morte. Como vocês acham que alguém é capaz de suportar essas perseguições, essas mortes, essas torturas que eu falei no branco? Você acha que é capaz alguém é capaz de suportar isso na carne? Tipo, você por prazer, vou lá, eu encaro isso aí molinho. Não. Se essa pessoa não estiver vivendo algo sobrenatural, que muitas vezes nós não compreendemos, ela não escapa, não consegue viver aqui. A coisa é tão chocante assim, que Paulo, que foi um que viveu o evangelho no Espírito, né? Ele chega a ponto de se alegrar nas prisões, nas torturas, nos momentos onde ele passou dificuldade. Aí você fala, por que isso? Cara, que modelo mental está na vida de um cara desse que quando ele passa uma tribulação, ele se alegra? Porque a gente, quando passa a tribulação, a gente sofre. Mas esse cara se alegra. A ponto de dizer, assim, agora eu estou participando do sofrimento de Cristo. E por isso eu me alegro, porque eu percebo que eu faço parte do corpo. Por que isso? Porque a perspectiva de mundo, a perspectiva de vida, a vida que é experimentada nessas pessoas pelo Espírito é diferente. É diferente. Aquilo que para a gente é loucura, para eles é ganho. Por isso que Paulo vai falar, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Como assim morrer lucro? Por quê? Porque ele entende que o morrer está na glória. Entende que ele morrendo, ele está com Cristo, que é muito mais maravilhoso. Tanto é que ele fala para os filipenses, né? Eu queria ir estar com Deus, mas se eu tiver que ficar aqui mais um pouco, seja bom para vocês. Então, o Espírito Santo vai convencer essa visão de mundo que nós temos em relação ao pecado, em relação à justiça, ele vai convencer nós individualmente. Uma coisa que a gente pode ter entendimento errado, né? É claro que o crente ele é chamado a testificar, a testemunhar, a proclamar o Evangelho. Mas essa obra é do Espírito. O Espírito Santo de Deus é que me compele, é que me faz estar aqui agora falando
testemunhando a palavra. No momento em que isso for a minha carne, a fala vai ser diferente, o formato vai ser diferente. De repente, eu não vou nem querer fazer, porque é melhor jogar PlayStation. Então, repara, eu sou, nessa obra, assim como todos nós aqui, nós somos veículos, nós somos agentes. E aí tem um grande perigo, eu quero falar isso, o crente precisa se comportar na mão do Senhor como uma ferramenta, e não como um agente. Qual a diferença entre uma ferramenta e um agente? O agente vai querer fazer. E sabe o que vai acontecer quando você quiser fazer? Você vai fazer aquilo que não deve. Você vai falar quando tem que ouvir, e você vai calar quando tem que falar. Por quê? Porque não é o Espírito Santo que está fazendo mal. Mas quando você é uma ferramenta, quando você ora, quando você fala assim, quando usa, Deus vai trazer o momento certo para você falar, para você dar o testemunho. Aí você fala assim, mas você fala tanto no momento certo, o que há nesse momento certo? Esse momento certo é quando o Espírito Santo está trabalhando não só na vida daquele que testifica, mas também na vida daquele que ouve. Vou dar um exemplo aqui. O homem vive em rebeldia com Deus. Que adianta você falar de Deus para alguém que não quer ouvir? Adianta alguma coisa? Não adianta. O Espírito Santo sabe da vida de cada um. Tem muitos de nós que vivem em rebeldia não querem ouvir. O Espírito Santo sabe disso. Então ele fala, calma, eu vou dar uma oportunidade. Eu sei que ali naquele momento, ali na curva, aquela minha ovelha perdida ali, ela vai estar clamando por mim. E é ali naquele momento que eu quero isso. Tem uma história na Bíblia, lá em Atos, né, que tinha um eunuco, que ele estava vindo, e ele estava querendo estudar, conhecer Deus, provavelmente porque ele ouviu falar, e ele estava lendo o livro de Isaías, mas ele não conseguia ler nada. Então ele estava no caminho dele, estava ali, tipo, sei lá, estou em Berlim aqui, peguei um livro para ler, acabou de ser a Bíblia, legal, vou ler isso aqui, mas não entendo nada, é uma loucura isso aqui. Mas naquele momento, o Espírito Santo de Deus mandou, agora eu não vou lembrar se é Tiago ou Felipe. Felipe, né? Obrigado aos universitários aí. O Espírito Santo de Deus mandou Felipe, vai para lá. Tem um eunuco chegando aí, o cara tá no momento certo. Aí Felipe chega, para perto da carroça, né? Puxa a conversa, aí, cara, tá fazendo aí? Eu tô lendo esse livro aqui, cara, queria entender, mas eu não consigo entender nada. Se não tiver ninguém que me explique. E o Felipe falou, cara, tu não sabe da moral, cara. Eu estudo esse negócio aí. E o Felipe começa a explicar para ele a palavra de Deus. Aquele homem estava num momento em que ele estava buscando entender. E no momento em que ele tem um entendimento, porque o Espírito Santo de Deus já estava trabalhando nele, trabalhando em Felipe, o que faz? Aquele homem vai entregar para ele. Ele fala, olha, eu entendi. E eu quero esse Jesus estar aqui. E eu estou vendo que ali tem um lago ali, ó, dá para me batizar ali. Me batiza agora. E Felipe vai lá, batiza aquele homem. E depois a história conta que o Felipe some dele. Milagrosamente vai embora. E tem dezenas de exemplos ao longo da história, assim, o Espírito Santo de Deus movendo a igreja de Deus. E toda vez que o homem toma essa obra do Espírito nas suas mãos, aí a gente vê o contrário, a gente vê o homem desfazendo a obra do Espírito. Então, esse entendimento é importante. Essa obra, ela é do Espírito, através da vida do homem, e não é obra do homem. A gente não é colaborador de Deus na obra dele, a gente é instrumento, a gente é ferramenta nas mãos de Deus, nas mãos do olheiro. Vaso na mão do olheiro, né, que é a expressão que é usada na palavra. Deus está trabalhando esse vaso. Eu vou fechar só com 2 pontos aqui. Eu não vou entrar hoje, porque vai ter um irmão especial que vai trazer esse estudo para a gente, na obra do Espírito na igreja. A gente já viu um pouquinho aqui, né? O Espírito Santo de Deus atuando no corpo, e a gente vê isso. A gente já está aqui juntos há um tempo, a gente vê Deus atuando no meio desse corpo aqui, às vezes falando, trazendo um tema, né? A gente tem estudado o Evangelho de João e especificamente o Espírito Santo de Deus nos últimos dias, e a gente tem visto muitas coisas maravilhosas, conversando com os irmãos, e a gente entende que é o Espírito Santo de Deus falando no coração de cada um aquele mesmo. Aquilo, eu quero isso para vocês, para esse tempo, para esse momento, eu quero isso para vocês. Mas a gente vai falar de uma forma mais aprofundada. Como o Espírito Santo de Deus trabalha nos santos,
Tá? Hoje eu quero focar como ele trabalha naqueles que ainda não conhecem o Senhor. Então, a primeira coisa, a obra dele, a obra de convencimento do mundo do pecado. Ele usa a vida dos servos para dar testemunho da vida de Cristo. O segundo ponto é da justiça. Jesus fala que porque eu vou para o Pai. Interessante esse conceito de justiça aqui, porque ele tem dois entendimentos que são válidos para a gente. Justiça, se a gente pegar no contexto judicial, tem a ver com uma análise de um caso, né? Aconteceu isso e para se fazer justiça é necessário isso outro. Né? E aí no final tem uma sentença. Né? Então a gente aqui vê isso, né? O pecado é o tempo, né? A justiça é o julgamento e a condenação é a sentença. Então essa justiça aqui Jesus está falando porque eu vou ao Pai. Jesus está apontando para quê? Para a sua cruz. Ou seja, Jesus vai ser morto. Ou seja, o pecado que o homem não conhece, ou que o homem tem uma visão errada, está levando Jesus para a cruz. E Jesus está pagando por isso. Então, sob essa perspectiva, a justiça foi aplicada na cruz, porque Jesus na cruz recebeu os nossos pecados. Eu tenho aqui um texto para a gente ler. Abre para a gente 1 Coríntios, 1 Coríntios 2. Não, eu não quero 1 Coríntios 2, perdão. Não é esse que eu quero, não. Aqui. Abre 2 Coríntios 5, 21. E aí vocês vão entender essa coisa da justiça que a gente está falando. O texto diz assim, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Olha que interessante, né? Deus tornou Jesus pecado, e Jesus não tinha pecado, para que nós fôssemos justiça de Deus, ou seja, para que nós fôssemos justificados com Deus. Não há justificação em nós que nos permita estar na presença de Deus impunemente. Não há. Essa justificação, ou seja, a justiça contra o nosso pecado, ela existe em Cristo. E aí é interessante a gente ler lá em Romanos capítulo 3, 9 a 11, Paulo vai falar muito claramente sobre isso. Na cruz, Jesus, porque viveu uma vida sem pecado, ele pôde ser a oferta agradável a Deus para receber o nosso pecado. Porque a nossa vida é uma vida em pecado desde o princípio da nossa natureza. A nossa natureza não é a mesma natureza que a de Cristo. Então, somente Cristo podia ser essa oferta agradável. Por isso que, lá em Romanos 3, verso 9, Paulo, terminando o raciocínio, fala: o que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Olha, aqui fala da natureza do homem, né? Todos os homens são pecadores por natureza, né? E nenhum de nós buscamos a Deus. Jesus, porém, esse é da natureza de Deus, e ele teve uma vida sem pecado. Então, lê para a gente lá o 20 ao 26 agora, do mesmo capítulo. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Que justiça é essa? Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para que todos os que nele crê, para todos os que creem, não há distinção. Ou seja, aqui está falando da justificação. Justificação é estar adequado, ou justo, ou reto, palavra reto, né, nos seus caminhos, diante de Deus. E o que Paulo está dizendo é que não há ninguém que seja
E não há nenhuma outra forma de sê-lo a não ser crendo em Jesus, porque ele foi o único. Então, quando Jesus fala aqui que ele está indo ao Pai, ele está fazendo referência a isso. Eu sou o único que pode estar na presença de Deus. Jesus é o único que pode estar na presença de Deus. E nós só entramos na presença de Deus em Cristo. Fora de Cristo, nós não estamos na presença de Deus, não somos nem vistos por Deus. Porque Deus vê aqueles a quem Ele ama em Cristo. O plano de Deus para o homem é pelo seu Filho. Então, só para fechar aqui, o juízo fala da condenação, e acho que a gente já leu sobre isso, lá no capítulo 3, quando Jesus está falando de Nicodemos. Todos já estamos condenados. Jesus não veio para trazer condenação, ele mesmo fala, ele veio para salvar. É o contrário. Estamos todos condenados, precisamos de salvação. Jesus é a salvação. Se você o rejeita, você continua condenado. Mas pode ser que alguém pense que nada, não tem condenação nenhuma, não vai acontecer nada disso, relaxa. O próprio texto aqui de João, capítulo 16, Jesus fala: o príncipe desse mundo já está condenado. E se Satanás já está condenado, imagina aqueles que são muito menores. Estão com ele condenados. Aí você pode falar assim, mas por que se já está condenado, por que o mundo continua andando, continua girando como se nada tivesse acontecido? Essa pergunta foi feita e Pedro vai responder. Lá em 2 Pedro 3, 8, 9, vai ter esse entendimento, né? Pô, mas Deus demora, Deus não vai fazer nada. E olha o que Pedro vai dizer. O Senhor, não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, Satanás já está condenado, e todos aqueles que negam a Cristo estão condenados. Mas Deus, ainda em misericórdia, aguarda para que aqueles que ainda vivem no erro tenham a chance de ser convencidos. Abram seus olhos. Eu vou fechar com um texto que é muito interessante, que eu, estudando aqui, notei, Hebreus, capítulo 3. Hebreus, capítulo 3, verso 7. E eu não tinha notado esse texto antes, mas o Espírito Santo de Deus faz a gente notar essas coisas. Olha o que diz o Hebreus 3, 7. Portanto, se já estamos todos condenados, ou se o mundo já está condenado, o apelo feito pelo Espírito Santo de Deus, o apelo é feito pelo Espírito Santo de Deus, está aqui, ó. Assim como disse o Espírito Santo de Deus, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da aprovação do deserto. Isso aqui é do Novo Testamento. É a inspiração do Espírito Santo de Deus dizendo, Espírito Santo convencendo o mundo. Se hoje vocês ouvirem Jesus falando no coração de vocês, não endureçam o coração. Tomem uma decisão ao lado de Cristo. Porque pode ser o último momento. Esses homens aqui no deserto, porque eles endureceram o coração, todos eles pereceram, eles morreram. Tá? E o Espírito Santo está dizendo, se você hoje está ouvindo no seu coração Jesus chamar, não resista. Não resista. Então é isso. Alguma dúvida, algum comentário, alguma colocação em relação a esse texto, em relação ao Espírito Santo de Deus? O espaço aqui é para a gente compartilhar, para a gente crescer juntos. Então, se tiver algum comentário, alguma pergunta, não se sintam em nenhuma medida. Mas eu não sou capaz de perguntar. Eu só me interesso por um assunto aqui, que é Cristo crucificado. O restante é bobagem. Isso Paulo falou. Paulo era um homem instruído, mas ele se julgava, depois que conheceu a Cristo, o pior entre os pecadores. Porque para nós todos aqui, o que vale é conhecer a Cristo e esse crucificado. Então, se tiver dúvida em relação a isso, ou pergunta, ou entendimento, bora falar. Alguém quer falar alguma coisa? Não precisa também, se não quiser. Quem quiser, a gente pode voltar a comer, mas quem quiser falar... Eu queria citar
com os textos bíblicos, nós, se alguém já teve esse privilégio de receber essa condição do Espírito Santo e a alegria de ter essa revelação de três coisas em sua vida, pode se juntar com braços, aleluia, e graças a Deus, por algo que nós não cantamos, em Isaías capítulo 1, versículo 18, diz, então, com relação ao pecado, vinde, pois, adoremos o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como lã. Glória a Deus. Se nós já tivemos essa bendita revelação do Espírito Santo, abrindo nosso coração para Cristo, nosso Salvador, então a gente pode ler esses versículos com gratidão também. E a vós outros, estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com eles, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o espírito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e os potestades, publicamente expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, quanto a a justiça, aquele que nos acusava, o Senhor cravou na cruz. E ele fez justiça em nosso lugar. Aí, o justo juízo de Deus foi saciado em Cristo no nosso lugar. Quanto à condenação, irmãos, Romanos nos fala: que diremos, pois, a vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, quando está à direita de Deus, também intercede por nós. Então, quanto à condenação, quanto ao acusador, que é quem traz a condenação, a tentação ao pecado para a vida do homem, o que ele pode tentar contra nós? É Cristo quem manda por nós. Agora, irmãos, por um lado, nós enfatizamos a maravilha, se bradamos um aleluia, com muito fogo em nossos corações, pela bênção, pelo privilégio de sermos dele, tão grande assombro deve também encher os nossos corações a perspectiva de não ter isso, como o irmão já compartilhou. Eu gostaria de ler 2 versículos para terminar. Fala assim, Apocalipse 20:10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago do fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Mas, irmãos, todos que estão no versículo 15, ele diz assim: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Perceba que a Bíblia não diz que esse será destruído. As vidas não são criadas por Deus para destruição. Então, você está diante de 2 eternidades. Uma eternidade com Deus, com seu Criador, seu Salvador, ou uma eternidade sofrimento do lado de Deus. Tem uma canção, completando o que o Raul estava falando, pegando nesse gancho de Hebreus, que diz: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Então, como o irmão Regis colocou, não deixe para descobrir quando for tarde. Aceite Jesus o quanto antes. Não endureça o coração. Vamos orar para encerrar? Se alguém quiser conversar depois também, fique à vontade. Né? Venho sempre. Deus abençoe a todos. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado pela tua palavra, que é luz para os nossos caminhos, Pai. Lâmpadas que ilumina, Senhor.
Obrigado pelo sangue do nosso Senhor Jesus, que hoje podemos bradar com alta voz, Pai. Estamos livres do pecado, para te servir plenamente, Pai. Por isso, Senhor, toma as nossas vidas nas tuas mãos e faça de nós aquilo que é a tua boa, agradável e perfeita vontade. Para que possamos, Pai, ser testemunhos vivos do nosso Senhor Jesus Cristo até que ele venha. É nesse nome doce e precioso que nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe. Podemos voltar ali para a comida e até semana que vem.